A partir do Pelotão Especial de Fronteira de Surucucu, forças federais intensificaram operações contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A ofensiva mais recente ocorreu entre 16 e 31 de janeiro e envolveu monitoramento, fiscalização e patrulhamento em áreas como Rangel, Surucucu, Chitei e Iparima, com atuação integrada da Força Nacional de Segurança Pública, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas FUNAI e de outros órgãos. Durante 15 dias foram realizadas 120 ações com destruição de acampamentos, motores, embarcações, geradores, antenas de internet, além da inutilização de combustíveis e minério. 3 garimpeiros foram detidos e encaminhados à Polícia Federal em Boa Vista. As equipes também atuaram fora do território indígena, com abordagens, fiscalização de veículos e postos de combustíveis para restringir a logística do garimpo. Dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia indicam que entre março de 2024 e fevereiro de 2026, a área de garimpo na terra indígena Yanomami caiu 98,9%, de cerca de 4.570 hectares para aproximadamente 50 hectares. O balanço aponta que a presença permanente das forças de segurança tem sido decisiva para impedir o retorno das atividades ilegais e manter as áreas desativadas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Boa notícia para a saúde feminina. O número de mulheres que realizam exame de mamografia tem aumentado nos últimos anos. Dados da pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde revelam avanço em todas as faixas etárias e níveis de escolaridade, com destaque para as mulheres com menos instrução formal, onde o acesso cresceu quase 10% nos últimos anos. Considerando as mulheres entre 50 e 69 anos de idade, o percentual daquelas que fizeram exame de mamografia em algum momento da vida aumentou no período entre 2007 e 2024, passando de 82,8% para praticamente 92%. O maior aumento foi observado na faixa das mulheres com idades entre 60 e 69 anos, variando de 81% em 2007 a 93,1% em 2024. Apesar dos bons números, o câncer de mama continua sendo a doença que mais mata mulheres no país, com 37 mil óbitos anuais. Para enfrentar esse cenário, o Ministério da Saúde decidiu recentemente ampliar as regras de rastreamento no Sistema Único de Saúde. Agora, mulheres a partir dos 40 anos, não mais 50, podem realizar a mamografia mesmo sem apresentar sintomas. Antes, na faixa dos 40 aos 49 anos, o exame só era possível no SUS se houvesse histórico familiar ou sinais visíveis da doença. Além disso, a idade limite para o rastreamento preventivo a cada 2 anos subiu de 69 anos para 74, uma mudança que também é importante e acompanha o envelhecimento da população, já que 6 em cada 10 casos de câncer de mama se concentram justamente nessa nova faixa etária. Da Rádio 2, Milena Abreu. A maioria da população do país está com excesso de peso, é o que revelam os dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico do Ministério da Saúde. Em 2006, 42,6% dos brasileiros estavam nessa situação. Já em 2024, o índice aumentou para 62,6%. Esse levantamento é feito em todas as capitais e no Distrito Federal. Ele aponta ainda que o diagnóstico de diabetes em adultos teve alta de 5,5% em 2006 para quase 13% em 2024. Já os casos de hipertensão aumentaram de 22,6% para 29,7%. Ao mesmo tempo,
a atividade física no deslocamento pelas cidades caiu de 17% em 2009 para 11,3% em 2024. A razão é um uso maior de carros por aplicativo e transporte público. Por outro lado, o consumo regular de frutas e hortaliças, que é de 5 ou mais dias por semana, se manteve estável. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Lançada na Câmara dos Deputados na última quarta-feira, a coalizão dos combustíveis surge como um espaço de articulação entre o legislativo e o setor produtivo para fortalecer os biocombustíveis como um eixo central da transição energética brasileira. A coalizão é formada inicialmente pelas frentes parlamentares da agropecuária, do biodiesel, do etanol e da economia verde. Com atuação junto ao executivo, o grupo recém-inaugurado pretende contribuir para a formulação de políticas, metas e instrumentos que consolidem o Brasil como referência global em energia limpa, conciliando desenvolvimento econômico, inclusão social e sustentabilidade ambiental. A coordenação da bancada ficou com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania Paulista, que já acumula as funções de coordenador das frentes parlamentares do cooperativismo e da economia verde, além da Comissão de Transição Energética da Câmara dos Deputados. Ele foi o relator da Lei dos Combustíveis do Futuro, um dos principais impulsionadores do movimento, responsável por direcionar cerca de 260 bilhões de reais de investimento. Entre os princípios defendidos pela coalizão estão o reconhecimento dos biocombustíveis como política de Estado, a integração entre energia, indústria, agropecuária e meio ambiente, o estímulo à produção nacional, a valorização da economia circular e ao uso de resíduos na geração de energia limpa. A iniciativa também destaca a importância da avaliação do ciclo de vida como critério técnico para mensurar o impacto ambiental dos combustíveis. Além disso, o grupo defende um planejamento estruturado para a substituição gradual dos combustíveis fósseis, com metas claras, instrumentos de financiamento e a discussão sobre a criação de um fundo nacional para a transição energética. Para os participantes, o Brasil reúne condições únicas para liderar a economia de baixo carbono com impactos positivos ambientais, sociais e econômicos. Um dos primeiros desafios do bloco será barrar a possibilidade de importação de biodiesel, tema que entrou em debate após a abertura de uma consulta pública pelo Ministério de Minas e Energia. O setor argumenta que a produção nacional é suficiente para atender a demanda interna e que a importação pode prejudicar as indústrias brasileiras. Um dos principais resultados da COP30, realizada em Belém do Pará no ano passado, foi o compromisso assumido pelo governo federal de criar um mapa do caminho para a descarbonização energética, com os biocombustíveis ganhando destaque na tarefa de substituir a utilização de combustíveis fósseis, mais nocivos ao meio ambiente. Eles são produzidos a partir de rejeitos ou dejeitos de origem animal e vegetal, como bagaço de cana ou fezes suínas. Dessas biomassas surgem o etanol, o biodiesel e o biogás, capazes de fazer mover veículos a combustão, com a vantagem de emitir menos gases poluentes e ainda aproveitam matérias que antes eram descartadas na natureza. Reportagem Álvaro Couto. O panorama da pequena indústria, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostra que o desempenho e as finanças das indústrias de pequeno porte caíram em 2025 em relação a 2024. O segmento representa 94,2% das empresas industriais e fechou as atividades em 2025 pior do que em 2024. Pela pesquisa, o índice de desempenho das indústrias de pequeno porte registrou média de 45,5 pontos no quarto trimestre do ano passado, contra 46,8 pontos no mesmo recorte de 2024. Os empresários das pequenas indústrias apontaram a elevada carga tributária como o principal problema enfrentado pelo setor no quarto trimestre de 2025. O problema foi apontado por 42,7% dos empresários da indústria de transformação e por 44,7% dos industriais da construção. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo,
explica que a alta carga tributária afeta a competitividade da pequena indústria. A elevada carga tributária, ela tira a competitividade das empresas, tanto na hora de exportar quanto na hora de competir com importados. As cargas tributárias em outros países não é tão elevada como as empresas nacionais são submetidas. Uma questão de complexidade do sistema tributário brasileiro também tira essa competitividade, também afeta essa percepção do sistema tributário da elevada carga tributária como um dos principais problemas. E isso costuma figurar, inclusive, entre os principais problemas enfrentados pela pequena empresa ao longo do histórico dessa pesquisa. A falta ou alto custo de trabalhador qualificado aparece em segundo lugar do ranking de principais problemas para a pequena indústria de transformação, com 29,2%. Em relação à pequena indústria da construção, a segunda maior problemática é a falta ou alto custo de mão de obra não qualificada, com 30,9%. Para ambos os segmentos, as taxas de juros elevadas aparecem em terceiro lugar na lista das preocupações, com 27,6% e 30,9% das respostas, respectivamente. O Panorama da Pequena Indústria, PPI, é uma publicação trimestral realizada com base nos resultados da sondagem industrial, da sondagem Indústria da Construção e do Índice de Confiança do Empresário Industrial, ICEI. Reportagem Bianca Mingotti. O Rio de Janeiro segue como líder da produção de gás natural no Brasil. Segundo a Firjan, Senai e SESI, o estado responde por 75% de todo o gás produzido no país. A produção fluminense chegou a 137 milhões de metros cúbicos por dia, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Os dados fazem parte do relatório Perspectivas do Gás no Rio 2025-2026. O estudo mostra que um dos principais desafios do setor é ampliar o volume de gás nacional que chega efetivamente ao mercado, já que a produção cresceu mais rápido que a oferta. Investimentos como o gasoduto Rota 3 e o complexo Boa Ventura ajudaram a aumentar a disponibilidade do insumo. O levantamento também destaca que a redução do preço do gás é fundamental para a competitividade da indústria no Rio de Janeiro. Segundo a Firjan, o custo final envolve toda a cadeia, incluindo processamento, transporte, distribuição e tributos, e exige ações para reduzir custos e fortalecer o setor produtivo. Reportagem, Júlia Borges. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O governo do Brasil instituiu o programa EcoSocioBio, voltado ao fortalecimento das economias da sociobiodiversidade em unidades de conservação federais. A medida foi oficializada pela portaria ICMBio número 163 de 2026, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, e tem como foco integrar e coordenar ações que valorizem os conhecimentos e os modos de vida de povos e comunidades tradicionais que vivem em áreas protegidas. A iniciativa busca unir conservação ambiental, geração de renda e valorização cultural, incentivando a permanência dessas populações em seus territórios e o uso sustentável dos recursos naturais. O programa prevê apoio a empreendimentos comunitários com melhorias em logística e infraestrutura, qualificação técnica e administrativa, além de facilitar o acesso a mercados e políticas públicas. O EcoSocioBio também reconhece sistemas socioprodutivos tradicionais como essenciais para proteger a biodiversidade e contribuir para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O programa vai ter governança participativa e descentralizada, com envolvimento de conselhos das unidades de conservação, organizações locais e gerências regionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A coordenação geral vai ficar com a Coordenação Geral de Articulação de Políticas Públicas e Economias da Sociobiodiversidade.
O Comitê de Gestão vai acompanhar resultados e propor ajustes, enquanto o financiamento poderá vir de várias fontes, como o orçamento do ICMBio, fundos ambientais, cooperação internacional e parcerias com o setor privado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O protagonismo tem seus ônus e efeitos para a legitimidade institucional. Os ministros respondem pelas escolhas que fazem, as decisões que nós todos tomamos, os casos que priorizamos, a forma como nos comunicamos, tudo isso importa. Foi com essa declaração que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, deu início ao ano judiciário em 2026. A fala ocorre em meio às acusações de parcialidade e decisões contraditórias de alguns integrantes da Suprema Corte Brasileira, principalmente dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, envolvidos nas investigações da fraude bilionária relacionada ao Banco Master, liquidado no fim do ano passado pelo Banco Central. Diante desse panorama, Fachin defendeu publicamente a criação do Código de Ética de Conduta para o STF. Segundo o ministro, esse é o projeto central de sua gestão à frente da Corte, que terá a relatoria da ministra Carmen Lúcia e é essencial para arrefecer a disputa entre os poderes da República. A questão é a de saber se já chegou a hora de o tribunal sinalizar, por seus atos próprios, que o momento é outro. Minha convicção é que esse momento chegou. A fase agora é a da retomada plena da construção institucional de longo prazo. Cabe então refletir sobre a causa, e não apenas quanto aos sintomas. As eleições de 2026 também ganharam menção do magistrado. Fachin finalizou o discurso exaltando a condução dos últimos pleitos pela Justiça Eleitoral, com foco no combate às informações falsas, e instruiu a Justiça a se manter equidistante de quaisquer posições políticas. Se os tempos exigirem mais de nós, sejamos maiores que os desafios. Enquanto a magistratura brasileira permanecer íntegra e firme, a democracia permanecerá em pé com plena legitimidade. A cerimônia contou com a presença de todos os chefes dos poderes federais, os demais 9 ministros titulares do STF e de Jorge Messias, indicado por Lula para substituir o aposentado Luiz Roberto Barroso e que deve ser sabatinado pelo Senado nas próximas semanas. Reportagem Álvaro Couto. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo se reuniu nesta terça-feira, 3 de fevereiro, em Brasília, com representantes do setor produtivo e da sociedade civil para debater a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. O tema foi considerado prioritário pelos participantes, já que 2026 marca o início efetivo da vigência da reforma. Presente na reunião, o vice-presidente jurídico da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, Anderson Trautmann Cardoso, chamou a atenção para os pontos que ainda precisam ser melhorados na reforma, especialmente para as empresas optantes pelo Simples Nacional. O sistema foi aprimorado a partir de pleitos apresentados pela CACB, mas temos muitos desafios. A perda de competitividade é um deles. Então, o caminho segue aberto, né? Um caminho de diálogo, de possibilidade de implementarmos alterações ainda pela frente para resgatar a competitividade e resgatar o Simples Nacional no novo modelo de tributação. Atualmente, quando uma pequena empresa vende para outra enquadrada no regime do lucro real, a compradora acredita integralmente o valor devido a título de PIS e COFINS, os chamados créditos tributários. No novo modelo, esse aproveitamento de créditos passa a ser proporcional ao valor recolhido pelo fornecedor, de acordo com a faixa em que estiver enquadrado no Simples. Como o regime possui uma carga tributária reduzida, o crédito gerado será menor do que o gerado em compras feitas de empresas do regime geral, o que pode levar grandes companhias a priorizarem fornecedores fora do Simples. A solução prevista na própria reforma é permitir que a empresa saia do Simples apenas em relação aos tributos sobre consumo, o IBS e a CBS, e passe a recolhê-los pelo regime geral. Para o deputado federal Joaquim Passarinho, do PL paraense, essa alternativa representa, na prática, o enfraquecimento do Simples Nacional. Informalmente, você decretou a finalização da microempresa do Simples Nacional. A ideia é que a gente possa ter algum tipo de compensação ali, né? Porque senão ele vai estar fora do mercado. Isso nós falamos durante a reforma, nós discutimos isso, o governo diz que entende, mas infelizmente não apresentou uma solução para isso. Além da regulamentação da reforma tributária, a reunião também abordou outros temas de interesse do setor produtivo, como a redução da jornada de trabalho e os impactos da redução de benefícios fiscais previstos na Lei Complementar número 224 de 2025. Reportagem Paloma Custódio. Choperia e restaurante Chapa Quente.
Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.